bastante gente diferente hoje, que eu ainda não conheço. Queria quem está aqui pela primeira ou segunda vez, levanta a mão para a gente conhecer. Só levantar a mão. Talvez eu não tenha visto ainda, né? Mas tem algum visitante, alguém que tem vindo aqui com frequência, que ainda não se sente membro da igreja, vamos dizer assim? Tiene. Você já é, viu, Tiene? Bênção de Deus. Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe a vida de vocês. E tenho certeza que Deus vai falar com a gente nessa manhã, como já está falando, através das músicas, através dos hinos, né? Através das palavras, da oração. Quer dizer que a gente não vai voltar para casa hoje igual a gente chegou aqui. A gente tem que voltar melhor. A gente tem que voltar arrependido. A gente tem que voltar com o coração contrito. Porque é isso que agrada a Deus. O que mais agrada a Deus é um pecador arrependido. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, nesta manhã. Mas antes eu queria cantar uma música para a gente, sabe, elevar o nosso espírito. Tiene, pode me ajudar aqui? Só o violão. E a Giane me ajuda a cantar. Que nós vamos falar essa música, ela é bem facilzinha, bem tranquila. Fala de Jesus. E fala: o seu nome é Jesus. E que você pudesse refletir na hora que você estiver cantando, louvando a Deus. Você não vai cantar, você vai adorar. E é diferente, né? Cantar, todo mundo canta. Agora, adorar é diferente. Você vai adorar a Deus, aproximar de Deus agora, colocar diante dele, colocar-se diante dele, esquecer o mundo lá fora, esquecer as coisas lá fora e concentrar aqui, né? Deus não está habitando num templo, Deus habita em você. E juntos aqui nós somos a igreja. E a palavra dele diz: onde 2 ou 3 estiverem, né? 2 ou 3 ou mais, ali eu estarei. Creia que ele está aqui. Sinta a presença dele. Fecha teus olhos. Seu nome é Jesus. Vai cantando junto também. É bem fácil. Seu nome Declara Jesus. é Jesus. Declara Jesus na sua vida e nesta manhã aqui. Seu nome é Jesus. Eu amo sim. De novo. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Fale com Jesus agora, meu irmão. Invoque a presença dele nessa manhã. Aleluia. Esse cântico, irmãos, ele é cantado no mundo inteiro. Todos os cristãos do mundo inteiro conhecem esse cântico. Claro que na sua língua de origem. Mas eu queria que você cantasse, compreendendo a essência desse nome. Amém? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Põe a mão no seu coração e declara Seu Jesus nome entronizado na sua vida. é Jesus. Sinta a presença dele nessa manhã. Eu amo. Ele vai entrar e transformar o seu coração, transformar a sua vida. Pois ele disse: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Quando eu adoro Aleluia. a Ele, me rendo. Seu nome é Jesus. Eu amo sim. Seu nome, seu nome
Jesus. Aleluia. É só Ele, é só através dEle. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. Oh, Jesus, obrigado. Sinta o toque do Senhor Jesus. Sinta a cura nessa manhã. Ele veio para curar os enfermos. Ele veio para salvar. Ele veio para dar vida. Aqueles que creem em Deus, aqueles que creem em Jesus e recebem Jesus. Ele disse: aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tenha vida, vida abundante nesta vida. Receba Jesus agora no seu coração, em nome dele mesmo. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Deus abençoe. Pode se assentar. Eu vou descer aqui. Vou pôr aqui embaixo para facilitar o meu iPad aqui. Nós vamos ler alguns versículos do Salmo 24. 24, 1 até o 6. Salmo 24, 1 ao 6. Diz assim. Todo mundo achou? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Amém. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém. Tudo está no controle de Deus. Tudo o que acontece está na mão de Deus. E esse mundo, embora muitos dizem jaz no maligno, mas o Espírito Santo ainda habita nesse mundo. Deus ainda detém o controle de todas as coisas. E se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. E a palavra de Deus é rica em promessas. É rica em promessas. A Bíblia fala, agindo eu, né? Deus falando, agindo eu, quem vai impedir? Quem impedirá? Os propósitos e os desígnios de Deus, a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. A gente tem ouvido, essa semana foi uma semana chocante para todos nós, né? Eu estava, quando soube da queda do avião, em que estava o Eduardo Campos, candidato a presidente, eu estava fazendo uma visita num cliente, tinha ido a Ituiutaba, estava voltando, passando pelo aquele posto Trevão, ali no Trevo, e para ir para Itumbiara na hora do almoço. E parei ali para lanchar com meu chefe. E aí a gente viu a imagem, né, já do acidente e a Globo News, né, o plantão da Globo mostrando. E foi muito marcante nessa semana, acredito que para todos nós, né. Um dia antes, a gente tinha visto uma entrevista, eu vi na Globo News, ele tinha falado no Jornal Nacional, um dia antes, né, cheio de vida, né, cheio de saúde. Ninguém imaginava, né, que no dia seguinte ele poderia não estar mais vivo. Como que você vai imaginar uma coisa dessa? Ainda mais entre os presidenciáveis, ninguém contava com isso. Mas a vida da gente é assim mesmo. Eu me lembro várias vezes que minha esposa, Giane,
deu a palavra aqui embaixo e falou: irmãos, é tempo de arrependimento, vamos. A gente não sabe o dia de amanhã, não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. A gente não tem que viver pensando como vai ser a nossa vida daqui a um minuto, no sentido de preocupar, de não viver, de não curtir a vida, né? De não ter alegria. Mas a gente tem que preocupar com a nossa vida espiritual. E essa semana foi isso, né? A gente ficou todos chocados, porque uma pessoa saudável, tudo bem num dia, no outro dia, quando olhamos a imagem que um avião caiu, não falava ainda do Eduardo Campos, eu olhei para o meu companheiro, falamos: morreu, do jeito que está ali. Entrei no site da Globo na mesma hora e vi, realmente, confirmou que ele estava entre as pessoas e tinha morrido. Então a gente não sabe dizer ainda hoje se é uma sabotagem, a gente não pode dizer nada, e parece que não. A gente não pode dizer que foi algo premeditado. A gente pode dizer que Deus permitiu, por alguma razão, por alguma ação humana ou falha mecânica, aconteceu. E eu não estou defendendo nem A, nem B, nem C. Só quando, estou querendo dizer assim, quando Deus quer uma coisa, ou quando certas coisas conspiram a favor, né? Quando tem que ser, vai ser. A Marina Silva não conseguiu colocar o partido dela, fazer valer o partido dela, né? Registrar o partido dela. Mas incrivelmente, agora ela é candidata. Então é algo incrível. Se ela vai ganhar ou não, não sei. O que a gente quer é que haja justiça em tudo, né? E a justiça de Deus. E estou falando isso, abrindo esse parênteses por duas coisas. Primeiro, para a gente examinar a vida da gente, o que nós estamos fazendo com ela. Segundo, para saber que a gente precisa ter fé. Porque se a gente não tiver fé, a gente não agrada a Deus. Tem uma maneira que você quer agradar a Deus, é tendo fé. Porque a Bíblia fala que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Então eu tenho certeza que a palavra de Deus fechada, esse aqui é um livro comum, mas ela aberta é revelação de Deus para a sua vida. Ela aberta vai trazer esperança, vai trazer resposta. Tudo que está escrito aqui, escrito tantos anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, não tem uma contradição. E pelo contrário, o que a gente vê é na hora da dor, é na hora da morte, é na hora do sofrimento. Pessoas que nem acreditam em Deus, na hora do pranto, elas só têm uma saída, é reconhecer que existe Deus. E elas clamam por Deus. As pessoas hoje estão clamando por uma palavra amiga, por um amigo. E Jesus é o verdadeiro amigo. Por isso nós cantamos agora há pouco: Jesus, eu amo sim. Esse é o verdadeiro amigo. Mas a gente também, entre nós, devemos ter essa comunhão e poder contar com um, com o outro, porque todos nós professamos essa palavra. Então creia, meu irmão, Deus está no controle de tudo. Ele criou os mares. Pode até ter havido uma explosão, podemos até chamá-la de Big Bang, como foi, mas Deus é que criou essa explosão. Deus é que fez com que tudo se movimentasse de uma forma fantástica, e o mundo está aí, e a palavra de Deus assevera isso. Se você crê em Deus e crê na Bíblia, tem que acreditar nisso. Então não se desespere pelo dia de amanhã, né? Não se desespere por algo que ainda não aconteceu e que você está esperando. Deus está no controle de tudo. E os Salmos 24 começa falando isso: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou quem? A terra,
sobre os mares. Deus colocou a terra, né, de uma forma fantástica, no meio dos mares, fundou sobre lá. E a Bíblia fala que Deus fala, quando vem aquelas ondas, você está no mar e vê aquelas ondas, ela vem tão... Lá em Jacó fala, né, em Jó, que Deus falou, não, você vai vir até aqui, a onda vai vir até aqui, daqui não vem mais. Então tudo está na mão de Deus. Aí o salmista continua, não deixa de marcar a sua Bíblia, e fala assim, ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Uma pergunta. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Segunda pergunta. Aí vem no versículo 4 a resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Ó, 4 coisas. Quem é que vai subir? Quem é que vai estar em comunhão com Deus, né? Quem vai subir? Depois ele fala, quem vai permanecer? Não é só subir. Deus não quer só que você ouça. Deus quer que você permaneça, ou seja, quer comunhão. E vem a resposta: o que é limpo de mãos, o que é puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aí eu te pergunto, que quer dizer limpo de mãos? O que você acha que quer dizer limpo de mãos? Que não cometeu nenhum pecado, é puro, é limpo. O que você acha que é de coração puro? Que são 4 coisas que você tem que ter para subir ao monte do Senhor e permanecer lá. Limpo de mãos, né? Não tem pecado, não pecou. Que mais? Puro de coração. Quem aqui é puro de coração? Ou seja, não só não fez nada errado, como não abrigou no coração nada errado, que não guardou lá dentro, que naquele momento você não aceitou pecar, mas que ficou lá enraizado lá dentro, guardado para um dia você pecar. Quem que nunca fez isso? Quem que não entregou sua alma à falsidade? Ou seja, eu não ouvi, eu não abriguei e não deixei prosperar algo errado no meu coração. Quem que nunca jurou dolosamente? Sabe o que é jurar dolosamente? É jurar com dolo, com prejuízo, né? Você faz alguma coisa para prejuízo de alguém, mas para seu lucro. Então isso é dolo. Você usa da sua influência, você usa da sua competência, você usa do seu conhecimento, do seu relacionamento para obter algum benefício, alguma vantagem, né? Para se beneficiar. Quem nunca fez isso? Levanta a mão. Não precisa levantar, não, senão pode ter alguém que tenha conseguido, não passar vergonha. E eu vou passar vergonha aqui. Mas é isso que o salmista está falando. Este obterá. Este, quem? Quem conseguiu fazer cumprir tudo isso? Este obterá do Senhor, né, as bênçãos e a justiça de Deus da sua salvação. Então, primeira coisa que a gente pensa quando lê um salmo desse, o que a gente pode pensar? Que esse salmo não é para nós. Falar, esse salmo não é para mim, eu não consigo fazer isso aqui. Como que eu vou ter comunhão? Você nunca parou para pensar nesse salmo? Quem subirá ao monte de Deus? Quem vai ter comunhão com Ele? Quem que vai habitar e vai ficar lá? Quem que vai estar com Deus? Essas pessoas. Quem nunca cometeu pecado, jurou dolosamente, abrigou no coração alguma coisa ruim, fez prosperar no seu caminho, que tem as mãos limpas. Mas nós fomos salvos por uma coisa. Um detalhe nesse salmo nos deu a redenção, nos deu uma chance, nos deu uma oportunidade, que vem na sequência. O 6 fala assim:
Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Se não fosse esse detalhe do Deus de Jacó, a gente estava perdido. Esse detalhe na Bíblia faz toda a diferença. E agora nós vamos estudar um pouquinho de quem foi Jacó, né? Quem foi Jacó? E ele começa com uma característica, né? Jacó engana. A palavra quer dizer enganador. Você sabe a história de Jacó? Deus falou para a mãe de Jacó, fez uma promessa para ela. Um pouquinho mais para trás, ainda desculpa, estava em outro lugar. Lá em Gênesis 25. Se não quiser abrir, não precisa abrir, mas se quiser pode abrir. Gênesis 25, 23. Presta atenção. Deus falou para a mãe de Jacó, Rebeca, né? Jacó é filho de quem? Abraão, né? De Isaac. Na cronologia, assim, Abraão foi pai de Ismael e de Isaac. Isaac foi pai de Jacó e Esaú. Quando a mãe estava grávida, no 23, Deus falou assim para ela: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quem que era o mais moço? Jacó. Você vê que essas 2 nações, desde aqui já começa o problema que está até hoje, né? 2 nações, o povo judeu, né, e o povo árabe, né, ou não judeu. Um será mais forte que o outro, e o mais velho vai servir o mais moço. O filho da promessa era Isaac, né? E Jacó aconteceu a mesma coisa aqui na vida a mãe, o Deus falou: 2 nações há no teu ventre. Então ela sabia que tinha uma promessa. Sabia ou não sabia? Deus não falou com ela? 2 nações, o mais velho vai servir o mais moço. Geralmente é o contrário, né? O mais moço serve o mais velho. Mas aqui Deus falou diferente. Não era para Raquel, para Rebeca, desculpa, ficar tranquila, mas porque ela preferia Jacó. Mas não. Eles ficaram adultos, né? Ficaram jovens, e o pai teria que ordenar uma bênção para eles. E o pai ordenou uma bênção. Chamou Esaú, falou assim: vai lá e faz uma caça para mim. Faz uma janta bem gostosa que eu vou abençoar você. A mãe ouviu e falou para o filho mais novo: ó, seu pai está mandando Esaú lá caçar para dar a bênção para você. Faz o seguinte, vai primeiro que ele, faz uma caça aí qualquer, e eu vou fazer a comida, que eu sei que ele gosta. Mas aí o filho falou, né, o Jacó falou: mas eu não tenho pelo, meu irmão tem pelo. Ele vai recolher, vai descobrir na hora, vai cair por terra isso tudo. Não, pode ir lá, deixa o resto comigo. Então a menina foi caçar, trouxe a caça, ela fez a janta gostosa para o pai. Chegou primeiro com o Esaú, né? O Esaú foi longe para caçar, para achar o melhor. Chegou lá, fez a janta. Aí a mãe fala na Bíblia que colocou pele de ovelha e pegou uma roupa do Esaú, uma roupa de caçador, né? Tal, colocou nele com cheiro de Esaú, foi lá e serviu a janta para o pai. E o pai percebeu um pouco, mas conseguiu dobrar o velho. E o pai abençoou o Jacó. Depois chegou o irmão, bravo, né? O que é aquilo? E aí não tinha mais bênção, porque a bênção da riqueza, né? Da prosperidade, enfim, já tinha ido para o irmão. Tinha ficado só
uma coisa, né? Uma bênção, vamos dizer assim, ou uma promessa, a promessa da servidão. Porque de dois, um seria beneficiado, né? seria próspero, o outro tinha a bênção da servidão, e essa a bênção que sobrou para Esaú. Ele perseguiu Jacó teve que fugir, Aí eu te pergunto, sabendo, né, que Deus tinha uma promessa, e de alguma forma Deus ia cumprir aquilo, precisava Rebeca dar essa ajudinha para Deus? E até hoje continua sendo o nosso grande problema. A gente sabe através da palavra de Deus, daquilo que a gente ouve de pregações, sabe que Deus vai fazer na sua vida, hoje ou amanhã ou depois, mas Deus vai fazer. O problema é que nós não sabemos lidar com o tempo de Deus. Isso que é o grande segredo, o tempo, né? O tempo de Deus, porque Deus quer fazer diferente, Deus quer trabalhar muito mais, Deus quer fazer o melhor, está lá no forno preparando para nós, mas o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, e a gente tem pressa, né? Aliás, o tempo parece que só está contra nós, porque você olha no relógio, já passou tanto tempo, o relógio não trabalha a nosso favor. Você reparou quando você está apressado, precisando fazer alguma coisa em pouco tempo, e aquele tempo voa que você, nossa, já está acabando meu tempo, o computador vai desligar, vai fechar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu que trabalho também nisso, e chega a tal horário, cai o sistema, quando eu preciso responder, ligar, resolver, o tempo voa. Então o tempo nunca está a nosso favor, e como a gente não sabe quanto tempo tem, você não sabe quanto tempo tem de vida, você não tem quanto tempo você tem de saúde, a gente não sabe quanto tempo temos. E diz um ditado que quando você não sabe quanto tempo tem, pouco tempo você tem. Então o tempo é o grande problema, é o grande dilema. O tempo foi o mesmo problema com os antepassados de Jacó, né? De Isaac. O pai dele, Abraão, tinha uma promessa de ter um filho. A mãe também, Sara tinha essa promessa de Deus, que iam ter, eles eram estéril. Não souberam esperar, foi dar uma ajudinha para Deus também. Foi lá, Deus falou: Abraão, vai lá, pode ter relações com a escrava, com Agar, vai lá que eu não dou conta. Não aguentou esperar, e é o problema que está até hoje, né? Da lista de Abraão saiu os dois povos que existem até hoje, através de Ismael e através de Isaac, o filho da promessa. Até hoje tem essa briga, porque um dia alguém resolveu dar uma ajuda para Deus. E toda vez que a gente tenta pôr a nossa vontade ou a nossa ajuda para Deus, via de regra a gente se dá mal. Naturalmente a gente não se dá bem, porque Deus tem algo melhor. A Bíblia fala que Deus tem coisas muito melhores e maiores daquilo que nós pensamos e imaginamos. O problema é que a gente não só não quer esperar, como a gente já tem a receita para Deus. A gente chega para Deus, fala: Deus, eu sei como resolver, basta o Senhor fazer isso, ajustar aquilo, pegar essa peça, falar com o meu superior, falar com o dono da empresa, arrumar aqui, ajustar aqui na escola, na faculdade, para minha mulher ser assim, diferente e tal, porque aí nós vamos, ou para o meu marido ser diferente. Deus, é isso que eu preciso, faz desse jeitinho que vai dar certo. A gente já chega, nas nossas orações a gente faz isso, a gente começa a pedir, só pedir, e pede para Deus fazer o que a gente quer, da forma como a gente acha que a gente quer, que é o certo. A gente não deixa à disposição de Deus para fazer no tempo dele, do jeito que ele quer, na forma. A gente está sempre querendo mais rapidamente, e aí, meus irmãos, aí é difícil. A bênção não vai vir incompleta para você, você vai acabar recebendo pela metade. Então confie, tenha fé, que Deus vai fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E foi assim na vida de Jacó. Não precisava daquilo, Deus já tinha prometido que ele seria um filho que teria a descendência como a areia do mar, seria muito grande e próspera. Quiseram dar uma ajuda, ele fugiu. Vamos estudar um pouquinho mais sobre o Abraão, o Jacó, só para vocês terem uma ideia. Aí no
capítulo 27 de Gênesis, tá? Ele fugiu, foi dormir, chegou no lugar, no capítulo 28, 10, fala assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou umas pedras do lugar, fê-la como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto estava o Senhor e lhes disse: eu sou Deus falando com Jacó. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora está deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, a tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que hei diferido. Que lindo isso aqui. Lindo. Lindo porque ele era pecador, ele era enganador, ele fez tudo errado. Mas no entanto, Deus era com ele. E Deus já sabia que ele ia se arrepender um dia. Deus já conhece o teu futuro. Deus já sabe o que vai acontecer. O problema é que a gente às vezes não acredita ou não aguenta esperar. Mas Deus já sabe que você vai alcançar o objetivo, né? As promessas dele vão ser cumpridas uma a uma daquilo que ele falou para você, através da palavra dele. Você está lendo a palavra de Deus? Que aqui tem mais de 1000 promessas. E quando você está lendo, Deus está falando com você. E você toma posse daquilo, você fala: eu recebo em nome de Jesus essa palavra. Deus, eu acredito nisso. Assim como Neemias falava, a oração de Neemias no capítulo 1, ele vai orando com a palavra. Porque eu acredito no Senhor, porque o Senhor falou que nós seremos abençoados. Se nós ouvimos a tua palavra, nós arrependemos dos nossos caminhos, o Senhor daria essa terra para nós. A sua mão não está encolhida que não possa nos tocar, o seu ouvido não está fechado que não possa ouvir o nosso clamor. É assim que você ora, com a palavra. E Deus estava com ele. Isso que eu quero dizer: nós somos pecadores, mas nós devemos arrependermos, né? Crermos na palavra de Deus e mudar hoje a nossa vida, ter uma postura diferente na nossa vida, sermos verdadeiros cristãos. E Deus vai começar a agir na sua vida, e Deus vai começar a fazer diferença. Deus só está esperando esse momento de você arrepender, mudar, crer, né? Falar do amor de Deus para outras pessoas. E Deus, Jacó, quando ouviu isso e teve esse sonho, olha que coisa interessante. Ele teve um sonho, uma escada aqui na terra, num monte que ele deitou. Ele viu no sonho uma escada comprida, ia até o céu. E ele via nesse sonho os anjos. E fala que os anjos subiam e desciam. Da lógica humana, nosso ponto de vista, o céu é lá em cima, certo? Então, se o céu é lá em cima, os anjos estão lá em cima. Então, os anjos não teriam que descer e depois subir? Essa é a lógica humana. Mas aqui a Bíblia está dizendo que ele viu na visão dele, os anjos subiam e depois desciam. Ou seja, os anjos estavam habitando aqui. E Deus falou para ele: eu estou contigo. Então, nessa questão de céu, sempre foi um mito, né, para muita gente. Onde é o céu? Eu quero dizer para você: o céu é você. O céu, na verdade, é onde Deus está. Onde Deus está é céu. Então aqui pode ser céu. Se Deus está aqui e Ele habita você, então você é a referência. Você é a igreja. A Bíblia fala que Deus não habita em templos
feito por mãos humanas. Deus não está nas paredes, Deus está aqui com você. E a Bíblia fala aqui que Deus falou para Jacó: aonde você for, eu irei com você, eu estarei contigo. Aonde nós formos, Deus tem que estar conosco, né? Se você for lá no mais escondido, você tem que saber que Deus está lá com você. Se você for lá na faculdade e não falou de Deus, ou não demonstrou na sua vida o testemunho de Deus, Deus está lá contigo, Deus vai estar com você. Então nós temos que representar Deus em todo lugar, quando nós pregamos a palavra ou quando não. Deus, as pessoas têm que ver em nós a presença de Deus. E Deus prometeu: eu vou estar contigo todos os dias. Então não é para você ter medo. E Jacó acordou desse sonho, e aí ele ficou: nossa, Deus falou comigo, isso aqui é um lugar santo, isso aqui é o lugar onde, temível, fala aqui, é o lugar onde Deus habita. Aí ele pegou e começou a fazer um altar lá. Falou: não, isso aqui é a casa de Deus. Foi bonito a ação dele, a atitude dele, mas equivocada. Ele não entendeu, porque ali não era a casa de Deus. Ele fez tudo aquilo como uma reverência. Mas mais tarde ele veio compreender que ele estava ali, e onde ele estivesse seria o templo de Deus, mas não aquele monte. Ali não era a casa de Deus. Deus está em todo lugar. Deus não está no céu, na terra, Deus está em todo lugar. Aí quando a gente vê gente fazendo templos belíssimos, né? Maravilhosos, como fizeram agora o templo de Salomão, que é em São Paulo, que é bonito de ver, mas o que se fala lá dentro é muita coisa, é heresia, é antibíblico. Então não adianta ter um templo bonito daquele e não falar a palavra de Deus. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Só teve um templo que Deus habitou. O último templo que Deus habitou foi o templo de Salomão, porque aquele Deus mandou fazer. E a Bíblia fala que Deus estava lá, habitou ali por um tempo. E olha que tem um agravante: Salomão fazia a vontade de Deus. Será que os bispos lá fazem a vontade de Deus mesmo? Não podemos julgar, né? Mas vocês busquem revelação de Deus pela Bíblia. E lá onde Deus mandou fazer aquele templo, Deus ungiu os pedreiros de lá para ter unção de Deus mesmo. Deus não quis ficar lá, vai ficar no outro templo, né? Sendo que Salomão fazia a vontade de Deus. Então é o seguinte, meus irmãos, Deus habita em você. E essa palavra aqui que está falando, que Deus falou para Jacó, Ele está falando para você. Deus depois mudou o nome de Jacó para Israel. E a promessa de Deus é a seguinte: olha, eu vou abençoar a tua descendência. Deus está falando para você: vou abençoar a tua descendência. Será como o pó da terra, que nós somos o Israel de Deus. Estender-se-á para o oriente, ocidente, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei para onde quer que fores. Tem até aquela música: para onde for a tua mão, Deus ouvirá. Para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás. Deus vai estar onde você estiver, né? Eu estarei contigo, e te guardarei onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que hei de prometido. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Toma posse disso. Nosso Deus tem muito mais. Agora, faça uma reflexão na sua vida. Eu faço na minha vida. Essa palavra primeiro vem para mim, né? Toda vez que a gente prega a palavra de Deus, a gente reflete nisso aqui, Deus fala primeiro com a gente. Se o Salmo 24 que a gente leu ali, aquele salmo é muito difícil para nós, mas tem uma saída. Ele era o Deus de Jacó, e Jacó foi pecador, que um dia se arrependeu. Deus não quer saber. Tem gente que fala que Deus precisa saber do futuro, né?
para poder te abençoar, né? Quer saber o futuro, o teu futuro, para ver como que vai te abençoar agora aqui no presente. Eu te digo, Deus não quer saber do seu futuro, e Deus não quer perdoar o seu futuro. Deus já te perdoou pelo teu passado e está agindo hoje no teu presente, para que você seja a melhor pessoa no futuro. E o tempo de Deus, deixa com Ele. Não queira antecipar o tempo de Deus, porque é muito complicado. Um dia um menino perguntou para Deus: Deus, é verdade que um dia para o Senhor é como 1000 anos? Aí Deus falou: um dia e 1000 anos é a mesma coisa. Deus, um dólar e $1 milhão para o Senhor é a mesma coisa? Mesma coisa. Um segundo, né? E 1000 minutos é a mesma coisa? Mesma coisa. Ô Deus, se um dólar e $1 milhão é a mesma coisa, então me dá $1 milhão. Aí Deus falou: dou. Espera um minuto. É mais ou menos isso, né? Aí ficou triste, porque podia ser 1 minuto, podia ser 1000 anos. Então a gente vive no tempo de Deus, né? Que a gente chama de Cronos. E Deus está na eternidade. Para Deus não tem Cronos, para Deus tem Kairos. Não tem jeito da gente medir isso. Mas enquanto a gente viver, enquanto a gente clamar, enquanto a gente tiver fé, a gente tem que viver com alegria, crendo que Deus vai fazer. Ficar tranquilo, Ele vai fazer. Eu estarei contigo, não te desampararei, e estarei contigo para onde quer que fores. Você quer isso para a sua vida? Para onde você for, Deus esteja com você? E no final, você indo mais para frente, depois você lê todo Gênesis 22, 23, 24, a história de Jacó. Acho muito bonito lá no final, quando ele encontra com o irmão, o Esaú, e no final de tudo, Esaú está pronto para matá-lo. Jacó já tinha passado por muitas lutas, e chega frente a frente, e o Jacó pede perdão, se arrepende, pede perdão para o irmão, e quis dar muitas ovelhas, muito gado, terra para o irmão. O irmão falou: não precisa, eu já sou muito abençoado. E eles se perdoaram. No fim, Jacó insistiu muito e deu muitas terras para o irmão também, e eles foram morar juntos, né? E de Jacó veio uma descendência maravilhosa, né? De Jacó veio os irmãos, a história de José. Quem conhece José do Egito, né? Jacó foi pai de José. E tudo que vocês imaginarem de José, para crescer aquela nação, né? De José, depois Moisés, atravessar o Mar Vermelho. Deus vai cumprindo. Tudo que Ele falou deu certo. Vamos ficar de pé.